Ele era filho de um herói. Cresceu entre estátuas, legiões e promessas de glória. Roma o aclamou como um novo César, um símbolo de esperança. Mas o que veio depois foi um pesadelo sem fim. Calígula não reinou. Ele enlouqueceu. Transformou palácios em teatros do absurdo, banquetes em sessões de tortura, e senadores em peças descartáveis de um jogo sádico onde só ele conhecia as regras. Nomeou seu cavalo como cônsul. Mandou matar por olhares. Exigia ser adorado como um deus. Mas bastava um silêncio em falso para perder a cabeça. Literalmente. Como um império inteiro se ajoelhou diante da insanidade. Como a cidade mais poderosa do mundo se curvou diante de um homem que mergulhava na loucura como se fosse um trono. Hoje, você vai conhecer não apenas o imperador, mas o monstro que ele libertou quando coroaram sua cabeça. Porque no coração do Império Romano, o que governava não era mais razão, era o medo. Parte 1. O menino das botas. Antes de ser temido, ele foi amado. Antes de enlouquecer, ele foi ferido. E antes de vestir a coroa, ele calçava botas. A maioria das pessoas conhece Calígula pelas histórias de loucura, crueldade e extravagância. Mas quase ninguém se lembra do começo. De quando ele ainda era só uma criança, marchando entre soldados veteranos, usando pequenas sandálias militares para fazer os legionários sorrirem. Essas sandálias se chamavam Caligae. E foi daí que nasceu o apelido que o mundo jamais esqueceria: Calígula, o Botinha. Seu pai era ninguém menos que Germânico, o general mais adorado de Roma. Valente popular, herdeiro direto da linhagem de Augusto. Era o homem que o povo queria ver no trono, mas o destino não quis. Durante uma missão no Oriente, Germânico adoeceu de forma repentina e morreu. Morreu jovem. Morreu em circunstâncias suspeitas. E logo os olhos se voltaram para o imperador da época, Tibério. A suspeita de envenenamento ecoou como sussurro pelos corredores de Roma. A partir dali, a vida de Calígula virou um campo minado. Sua mãe, Agripina Maior, foi presa e humilhada em praça pública. Seus irmãos, ou foram mortos, ou enviados ao exílio, um por um. Aquela família que um dia simbolizou o futuro de Roma foi sendo lentamente destruída. E Calígula, ainda adolescente, assistiu a tudo. Sobreviveu sozinho, mergulhado em silêncio, trauma e desconfiança. Foi então levado à ilha de Capri, o refúgio sombrio de Tibério. Um paraíso com cara de prisão. Lá, ele viveu por anos ao lado de um imperador cada vez mais paranoico, cercado de intrigas, orgias silenciosas, sussurros de traição e execuções que aconteciam sem aviso. Nesse lugar de máscaras, ele aprendeu a usar a sua, a sorrir quando queria gritar, a bajular quando queria odiar, a sobreviver. Naquela ilha, o menino morreu. Nasceu o imperador, e quando finalmente chegou ao trono, ele tirou a máscara, e o mundo veria quem ele havia se tornado. Se esse começo te impactou, comenta "botas de sangue". Essa é a primeira senha secreta do vídeo. E mostra que você chegou até aqui com atenção. Se quiser levar um pouco dessa loucura coletiva para sua vida, conheça a loja Roman Life. Temos mantos, colares e peças inspiradas nesse universo que amamos. O link está aqui na descrição. Mas o que aconteceria quando esse menino finalmente sentasse no trono? Parte 2. O Imperador dos 1000 Dias. Quando Calígula assumiu o trono em 37 d.C., Roma respirou. Respirou como quem sai de um pesadelo. Depois de anos mergulhada no medo e na rigidez de Tibério, a cidade finalmente via nascer uma nova era. Um novo líder, jovem, carismático. Descendente direto de Augusto e Júlio César. O herdeiro que o povo queria e que o império precisava. As multidões lotaram as ruas. Ovacionaram o novo imperador como se fosse um deus renascido. Os senadores se curvaram. Os soldados aplaudiram. E por um breve e luminoso instante, Roma acreditou que a glória havia voltado. Nos primeiros meses, tudo parecia confirmar essa esperança. Calígula libertou presos políticos, recompensou os soldados com bônus generosos, organizou jogos, banquetes, celebrações abertas ao povo. A cidade voltou a sorrir, a vibrar. Mas então, algo mudou. Apenas 7 meses após subir ao trono, Calígula adoeceu. Gravemente, ficou entre a vida e a morte. Alguns diziam que havia sido envenenado. Outros falavam em colapso nervoso, mas ninguém sabia ao certo. Só sabiam de uma coisa: o homem que saiu da cama não era mais o mesmo. O imperador que voltou não era um líder, era um espelho trincado, onde cada reflexo parecia distorcido pela dor. Paranoico, passou a desconfiar de todos. Mandava executar a menor suspeita. Quem hesitava, quem o olhava de lado, quem respirava fundo na hora errada. Senadores se tornaram peões. Familiares sumiram sem deixar vestígios, e os banquetes que antes celebravam a alegria do império
Agora eram espetáculos de horror, com vinho e sangue se misturando à mesa. O clima no palácio era sufocante. Ninguém sabia o que esperar. A cada dia, Roma se tornava refém da instabilidade de seu imperador. O trono, que por séculos representou ordem e poder, agora era o centro de uma espiral de loucura. Mas o que acontece quando o amor não vem? E tudo que resta é o ódio? Parte 3. O circo da mente, onde a razão morria a cada amanhecer. O que antes era o centro do poder romano virou uma arena de imprevisibilidade. Os corredores do Palácio Imperial já não ecoavam apenas decisões. Ecoavam gritos, sussurros de terror, passos apressados. E o som do Império desmoronando por dentro. Calígula já não dormia como um homem. Dormia como um deus. Rodeado por guardas que temiam até encarar seu olhar. Mandava prender por sussurros suspeitos. Executava por silêncios incômodos. E exigia adoração pública como se cada cidadão fosse um servo da sua divindade recém-inventada. Eu sou um deus, dizia, sem ironia, sem hesitação. Mandou construir estátuas suas vestido como Júpiter, Apolo e Marte. Fez os senadores se ajoelharem e beijarem seus pés. E num dos atos mais delirantes da história, mandou erguer um templo dedicado exclusivamente a si mesmo. Mas o pior ainda estava por vir. Calígula começou a brincar com a linha que separa o espetáculo da dor. Transformou os jogos do Coliseu em execuções improvisadas. Acordava no meio da madrugada e ordenava que inocentes fossem arrastados até a arena, apenas para vê-los morrer, enquanto sorvia vinho perfumado com açafrão e pétalas. Era o auge do horror. Mas ninguém ousava desviar o olhar. Roma, a eterna senhora do mundo, agora era refém do delírio de um único homem. E a cada novo amanhecer, o medo se espalhava como neblina. Pelos becos, pelos mercados, pelos olhos dos cidadãos. Até onde um homem pode ir? Quando já não reconhece os limites do mundo? Porque todos sabiam. Naquele trono, não sentava um imperador, sentava um abismo. Parte 4. O preço de servir um deus louco. Estar próximo do imperador. Antes era sinônimo de glória. Agora era uma sentença disfarçada. Os senadores andavam como quem pisa em brasas invisíveis. Um gesto mal interpretado. Uma pausa longa demais diante de uma piada absurda. E no dia seguinte, seus corpos eram encontrados flutuando no Tibre, como recados sangrentos deixados pelo poder. Calígula já não julgava. Ele encenava julgamentos. Ria durante os processos. Mas não como quem escuta algo engraçado. E sim como quem já sabia o fim. E se deliciava vendo os outros fingirem que havia justiça. Nomeava cônsules como quem brinca com dados. Demitia generais com um simples olhar. E então, nomeou seu cavalo, Incitatus, como sacerdote. E quase o fez cônsul. Mandou construir para o animal um estábulo de mármore, com colunas de marfim, e vestes púrpuras, símbolo sagrado do poder imperial. E ordenou aos senadores que o recebessem com reverência. Não era apenas loucura, era mensagem. Uma humilhação planejada, meticulosa. Se até meu cavalo tem mais poder que vocês, o que sobra da sua dignidade? E nas vielas escuras, onde o povo ainda cochichava, o medo era mais real do que o pão. Mas o povo via, e o povo sentia. Os mercados, antes vivos com debates e sonhos imperiais, agora murmuravam com medo. Os teatros, que celebravam heróis e mitos, tremiam sob censura. Porque Calígula podia estar na plateia. E se ele não risse, alguém morreria. Naquele mundo distorcido, até o silêncio era perigoso. E a vida não valia mais do que um capricho do imperador. Mas ninguém sabia que o pior ainda estava por vir. Se isso te parece inacreditável, que o maior império da Terra tenha vivido tamanha inversão de valores, comente aí, Roma serviu um cavalo. Essa é a segunda senha secreta, e a prova de que você está com a gente nessa jornada pelo coração sombrio da insanidade imperial. Parte 5. A noite em que os deuses choraram. Calígula já não se via como homem. Não bastava mais ser imperador. Agora, ele queria ser divindade. Mandou erguer estátuas suas nos templos mais sagrados. Exigiu que seu nome fosse incluído nas orações. Ordenou que cada cidadão o reverenciasse como Júpiter encarnado. Mas não era adoração. Era pânico vestido de fé. Sacerdotes tremiam ao pronunciar seu nome. E muitos choravam em silêncio, ao verem os templos violados pela vaidade de um homem que confundia glória com loucura. Até que chegou a noite em que os deuses pareceram se calar. Calígula subiu ao alto do Capitólio. Vestia uma túnica dourada, usava uma coroa de louros e sandálias cravejadas de rubis. Brilhava como um ídolo pagão, mas seus olhos escuros carregavam apenas vazio. De lá do alto, olhando Roma inteira, como se fosse um brinquedo frágil em suas mãos, disse aos guardas que o acompanhavam: hoje os deuses aprenderão com a minha vontade. E naquela mesma madrugada, ordenou o fechamento do templo de Juno.
Acusou antigos sacerdotes de blasfêmia e os executou sem cerimônia. Depois, queimou relíquias centenárias alegando que cheiravam a fracasso. O povo, escondido atrás das janelas, via as chamas subirem. As labaredas iluminavam o céu de Roma como um aviso silencioso. Era como se os próprios deuses estivessem em luto. E mesmo os soldados, aqueles treinados para obedecer, matar e jamais hesitar, confessaram anos depois que naquela noite ouviram Roma chorar. A cidade eterna já não era guiada por leis, era guiada por delírios encarnados. E naquela madrugada silenciosa, não foram só templos que queimaram, foi a fé inteira de um povo. Parte 6. Um banquete de horror. Na Roma dos tempos de Calígula, até os banquetes deixaram de ser celebração e se tornaram espetáculos de pesadelos. As mesas imperiais estavam cobertas de ouro, frutas exóticas, carnes raras, mas por trás de cada prato havia uma armadilha. Calígula não comia para se alimentar. Comia para observar, para manipular, para dominar. Convidava senadores e nobres para banquetes que pareciam festas, mas eram armadilhas encenadas com requinte e crueldade. Ria enquanto um convidado recebia uma taça de vinho, e era informado de que sua esposa acabara de ser executada por traição. Tudo, entre risadas. Tudo, com música suave ao fundo. Uma vez, em pleno jantar, apontou para um homem que sorria discretamente. Você está feliz demais. Isso me incomoda. Minutos depois, o corpo daquele homem foi arrastado pelo chão do palácio, sob o olhar petrificado dos demais convidados. Outro dia, mandou que as esposas dos senadores dançassem para ele, nuas, enquanto os maridos, sentados, permaneciam em silêncio absoluto. Humilhados, impotentes. Roma já não era mais uma república, nem um império. Era um palco. E Calígula, o diretor de uma peça macabra, onde todos eram reféns do seu sadismo. Agora pense comigo. Quantas vezes o poder absoluto corrompe até os rituais mais sagrados da vida cotidiana? Será que todo o sistema sem freios está fadado a virar um espetáculo de horrores? E se você fosse um dos convidados naquele jantar, qual seria seu destino? Parte 7. O Deus vivo no trono de mármore. Quando Calígula olhava seu reflexo nas fontes imperiais, ele não via um homem, ele via um Deus. Não bastava mais ser imperador. Ele queria ser adorado, venerado, reverenciado. Mandou erguer estátuas suas nos templos dedicados a Júpiter. Queria que todos dobrassem os joelhos ao vê-lo, como faziam diante dos antigos deuses do Olimpo. Sacerdotes foram obrigados a queimar incenso e oferecer sacrifícios em seu nome. E quem recusasse, desaparecia da noite para o dia. Ele dizia com a calma de quem acreditava na própria insanidade: não há mais diferença entre eu e os deuses. A única diferença é que eles estão no céu. Eu caminho entre vocês. E ele caminhava mesmo. Vestido como Apolo, como Baco, como Hércules. Cada dia um novo deus. Cada dia um novo delírio. O povo assistia em silêncio. Alguns aplaudiam, outros choravam. Mas ninguém ousava desobedecer. Os muros de Roma, antes cobertos de debates filosóficos e ideais republicanos, agora ecoavam apenas uma verdade única e sufocante. O trono era sagrado. E o sagrado era insano. Mas se o imperador era um deus, o que isso tornava os outros? Escravos ou sacrifícios? E se quiser carregar consigo um fragmento simbólico dessa Roma que cheias de histórias, conheça os produtos da nossa loja Roman Life. São peças inspiradas nos imperadores, reis, senadores e tudo que tinha nesse universo de loucura e poder. O link está na descrição. Parte 8. Banquetes de horror. Quando o palácio se tornou um coliseu fechado, a mesa do imperador não se servia apenas comida. Servia-se medo. Os banquetes de Calígula eram verdadeiros espetáculos da insanidade. Pratos exóticos, riquezas exageradas. Mas o que realmente saciava sua fome era o controle absoluto. Convidava senadores, patrícios, generais. Oferecia vinho, música, gargalhadas. E no meio da festa, mandava decapitar um dos presentes. Sem aviso, sem motivo. Apenas para ver o pavor nos olhos dos outros. O som dos talheres batia como sinos fúnebres. As taças tremiam nas mãos suadas dos convidados. E ele ria. Com gosto, com desprezo, com poder. Que expressão curiosa vocês fazem quando percebem que estão vivos? Por pouco. Ninguém sabia se o jantar terminaria em aplausos ou em execuções. As risadas vinham sempre com o gosto do sangue que poderia ser o seu. O palácio deixou de ser o centro do governo. Virou um teatro macabro. Um coliseu fechado onde as feras usavam togas, e o imperador decidia com um piscar de olhos quem viveria até a sobremesa. Você aplaudiria, ou ficaria em silêncio com medo de ser o próximo?
Parte 9. Um Deus de carne e osso e de vingança. Ele já não se via como humano. Calígula havia ultrapassado todos os limites da sanidade. E agora exigia a adoração divina. Mandou erguer estátuas suas nos templos. Ordenou que sacerdotes rezassem em seu nome. E remodelou os próprios deuses, para incluir seu rosto. Júpiter, Apolo, Minerva, todos substituídos por ele mesmo. Certa vez, ao visitar o templo de Júpiter, encarou a estátua da divindade e disse: agora somos dois, mas logo serei o único. E não parou por aí. Exigia oferendas, sacrifícios, cânticos. Quem recusasse, morria, como um herege no novo culto imperial. E você? Teria coragem de recusar uma prece a esse novo Deus? Os muros de Roma começaram a sussurrar. Calígula enlouqueceu. Mas ninguém ousava dizer isso em voz alta, porque o eco podia chegar aos ouvidos do Deus, e um novo sacrifício seria feito no altar de sua paranoia. As ruas ficaram silenciosas. O povo andava cabisbaixo. A fé, que antes dava esperança, agora dava calafrios. E você? Já imaginou viver sob o domínio de um homem que se achava imortal? Como seria acordar todos os dias sem saber se aquele Deus decretaria sua morte antes do pôr do sol? Parte 10. A queda do imortal. Durante um tempo parecia que Calígula seria eterno. Ele tinha o exército, tinha o senado, de joelhos, tinha o povo, mergulhado no medo, e na mente dele, até os deuses obedeciam suas vontades. Mas em Roma há uma verdade que nem os imperadores mais loucos conseguem apagar. Todo poder construído sobre o medo, uma hora cai, e geralmente cai com sangue. Foi assim que nas sombras do palácio, a conspiração começou a fermentar. Senadores humilhados, guardas desvalorizados, nobres à beira do colapso. Todos eles, em silêncio, chegaram à mesma conclusão. Era hora de fazer o impensável. Era hora de matar um deus. O plano era simples, brutal. Esperar o momento certo. Uma aparição pública. Um deslocamento solitário pelos corredores do palácio. E então, a lâmina faria o que ninguém mais ousava fazer. Calar o imperador da loucura. E o dia chegou. Calígula, distraído, caminhava como sempre, com a arrogância de quem se achava invencível. Até que, golpes, gritos, sangue. O impensável aconteceu. A multidão não sabia se aplaudia ou corria. O homem que se achava eterno caiu como qualquer mortal, sem honra, sem dignidade e sem um último olhar de glória. Roma suspirou, e naquele suspiro, o império lavava o sangue do trono. Mas a loucura ainda escorria pelos corredores. Parte 11. O eco da loucura, reflexão final. Calígula morreu, mas a pergunta que ainda assombra as pedras de Roma é simples. Será que a loucura morreu com ele? O império continuou. Outro imperador subiu ao trono. Os corredores foram lavados, as paredes repintadas, as feridas abafadas, mas o medo, esse permaneceu. Porque Roma havia descoberto uma verdade terrível. Basta um homem errado no lugar certo, e todo um império pode sangrar. E talvez esse tenha sido o verdadeiro legado de Calígula. Não suas festas insanas, nem seu cavalo cônsul, nem os absurdos que entraram para os livros de história, mas o alerta silencioso que ecoa até hoje nas paredes do poder. Cuidado com os deuses que criamos. Cuidado com o silêncio diante da loucura. Cuidado com os monstros que a ambição liberta. Roma nunca mais foi a mesma depois dele. E talvez nenhum de nós seja. Porque basta um louco com poder, e até o maior império pode se ajoelhar diante do delírio. Agora é com você. Se esse vídeo te prendeu até o fim, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e comente a última senha secreta. O trono da loucura ainda vive. Quero ver você nos comentários. Isso mostra que você chegou até o último sussurro dessa história sombria. E se você ama Roma antiga tanto quanto a gente, visite nossa loja Roman Life. Tem roupas, acessórios e itens inspirados nos imperadores, nas legiões e até nas figuras mais polêmicas como Calígula. O link está na descrição e te garanto, você vai se sentir parte da história. Nós somos aqueles que lembram, aqueles que questionam, aqueles que não se curvam ao silêncio da história. E você, está pronto para o próximo segredo de Roma?